em seguida. Senhor presidente, minhas senhoras, meus senhores, o que senti na leitura do Plano Nacional de Educação, tal como está proposto, é a omissão sobre políticas públicas em torno do magistério brasileiro. Considero que o momento está demonstrando que, em algum momento, nós permitimos que o magistério se desprestigiasse de uma forma absolutamente inacreditável. Trago aqui algumas informações a respeito desse processo, que é longo. Vem de Portugal, vem de nossas heranças lusitanas. O Eça de Queiroz, a primeira edição dos Maias, do Eça de Queiroz, dois personagens têm um diálogo. É de 1875. E dois personagens conversavam. E um dizia para o outro: você não acha, fulano, que a tourada seria importante em Portugal? E o outro responde: muito. Tourada em Portugal devia ser como ensino lá fora, obrigatório. Já era obrigatório em 75 e o Eça de Queiroz mostra que não era e acha que compara com tourada. Em 1900, na década de 30, começa o equívoco quando, na criação dos institutos de aposentadoria e pensão, os professores começaram a descontar para o IAPC, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários. E o que se dizia na sala de professores é assim: eu não sou caixeiro. E aí começou. Então, educação é comércio? E começou, data daí o começo do desprestígio do magistério, que culminou agora, nas últimas semanas. E, no entanto, só para fazer uma comparação, o professor depende, o magistério depende, principal e fundamentalmente, do prestígio que lhe é atribuído. Quando nós queremos que alguém seja imediatamente reconhecido como especial, o que nós fazemos? Nós botamos uma farda nele. Padre, soldado, bombeiro, polícia, segurança de banco, não se veste como nós. Então você está na calçada, você olha para ele e diz: aquele ali é soldado. Professor não tem farda. Professor só tem que ser reconhecido e prestigiado por quem pode ensinar isso a quem ainda vai ter um filho que vai para uma escola. Não adianta prestigiar o professor perante quem já é aluno. É perante toda a parte da população que ainda não foi à escola e que vai botar seu filho na escola. É essa pessoa, essa parcela da população é que tem que reconhecer no professor uma autoridade. Porque ela é aquela pessoa que vai mandar o filho que está com o celular ligado durante a aula e vai mandar ele apagar o celular e o aluno não pode bater no professor que mandou ele apagar o celular. Agora, isso o menino tem que trazer de casa. Ele não pode ser a primeira geração da família que respeita o professor. É a geração anterior que tem que dizer: meu filho, aquele ali é o seu professor. Não conheço país no mundo em que um jovem chegue a hora de decidir a sua vida e diga: eu quero ser rico, eu vou ser professor. Isso não existe em nenhum país do mundo. Remuneração é importante, mas no caso do professor, por maior que seja a remuneração, o desprestígio é fatal para aquilo que ele vai fazer. E vai fazer com a criança. Não tem computador que funcione, não tem televisão que substitua, nada substitui o prestígio do magistério. E o Brasil é cego a esse respeito. Vou dar um exemplo rápido aqui, só para não tomar muito tempo. Quando o Japão, no século XIX, resolveu industrializar-se, na chamada Revolução Meiji, houve esse problema, uma nobreza que se educava com preceptores nos palácios e uma população rural, agrária. Como é que a gente vai começar a fazer a educação do operário de amanhã? Ninguém sabe o que é escola. Ninguém sabe o que é professor. Como é que vai ser isso? O imperador do Japão tomou uma simples providência.
Todo mundo, para falar com ele, tinha que se ajoelhar. Autoridades, ministro, general, não importa. Ele ia falar com o imperador, era de joelho. O imperador disse o seguinte: professor não, o professor pode falar comigo em pé. Em 2 minutos, aquela sociedade hierarquizada, como era a sociedade japonesa, todo mundo reparou que aquele cara tinha que ser muito especial. Por quê? Porque ele fala em pé com o imperador. Eu nunca vi um presidente da República pedir 10 minutos na televisão para saudar o magistério no dia do professor. Acabou de passar, dia 15 de outubro. O professor, que não é cacheiro, como dizia em 30, já tinha se proletarizado pelo desprestígio. Eu posso fazer greve como qualquer metalúrgico faz greve. Não esperam de mim nada que não espere do metalúrgico. Então eu, professor, eu vou para a rua. E se tiver algum baderneiro do meu lado, que ele que quebre a agência bancária, porque eu sou professor. Eu sou metalúrgico. O magistério brasileiro foi proletarizado de uma forma fatal para qualquer projeto de educação a longo prazo. Num país como o Brasil, onde há muita gente que que não tem antepassado escolarizado. Se nós não pararmos para pensar na situação do magistério brasileiro sobre esse prisma, todos os planos vão tender a dar resultados medíocres. Agora, para isso nós temos que nos livrar de uma carga pesada, que é a carga da limitação da capacidade de saber. Nós temos um problema com a liberdade de saber. Vem de Portugal. Portugal, quem autorizava a impressão de livro não era a Inquisição, não, era o rei. A Inquisição podia dizer que o católico podia ler. Mas se Lutero estivesse nos Estados Unidos, ele podia pregar a tese dele na porta da igreja, mas ela não seria impressa nunca, porque o rei não ia deixar. E Portugal era desse tamanho, o rei podia não deixar. Era viável não deixar. Agora, num país desse tamanho, sabe? Outro dia um pai de aluno me fez uma pergunta, logo no começo, perguntou o que era o Enem, eu fui explicar para ele, ele aí disse, mas peraí, mas então o jovem brasileiro bem formado é aquele que responde a pergunta que o ministro faz, do jeito que o ministro quer? Eu digo, bom, é uma leitura. É uma leitura. Porque o que o jovem brasileiro bem formado tem que fazer? Passar no Enem. E o que pergunta no Enem? O que se pergunta no Enem é tudo aquilo que um brasileiro precisa saber para ser considerado como bem formado. Tudo que o jovem brasileiro precisa saber para ser considerado como um jovem bem formado é tirar a nota boa no Enem. Não tem mais nada fora disso. Não tem nada além disso. Para um homem ter liberdade de saber, tomar desde cedo consciência de que ele é livre de aprender, ele é livre para saber. Será que é isso mesmo que convém a um país das dimensões das diferenças brasileiras? Ah, sim, a França faz o baccalaureat, mas a França tem o tamanho da Bahia e tem uma população escolarizada desde o final do século XIX. Não é a mesma coisa no Brasil. Estamos agora com o problema da mão de obra de intermediária. Mas como é que fica? Eu vou fazer Enem. O prestígio está no Enem. Para ser bem formado, tem que estar no Enem. Como é que você está querendo me oferecer um futuro que não tem Enem? Qual é o futuro que não tem Enem? Quem tem futuro sem Enem? Então, eu acho que o Brasil está precisando, e acho que estou falando na casa correta, numa das casas corretas, pensar a sua educação acima daquilo que o Ministério da Educação tem feito nos últimos não sei quantos anos. O problema da educação brasileira é um problema de política de crescimento, de liberdade, de acesso ao conhecimento, de livre acesso ao conhecimento. E isso é uma coisa, não é só deixar que a televisão e que a educação à distância se encarregue disso. Isso é no fundamento que nasce. Isso nasce embaixo. Isso nasce naquele momento da vida do homem em que o professor é aquele que educa. Não só ensina,
educa, prepara. Hoje em dia nós temos professor apanhando em sala de aula. Enquanto isso ocorrer, que seja um episódio, é sinal que nada que a gente fizer vai dar o resultado que se espera. Acho que é uma função pública essencial no Brasil contemporâneo pensar sobre isso e tomar providências a esse respeito. Valorizar o professor não é pagar muito ao professor, é tratá-lo com respeito. Uma vez estive aqui antes nessa comissão, estava sentado aqui o senador Cristóvão Buarque, e eu falei sobre esse mesmo tema, e o senador virou-se assim, na Alemanha, quando você diz que é professor, você começa imediatamente a ser tratado diferente. E isso é a essência do processo educacional está na mão do professor. Como neto, filho, e eu mesmo, professor, isso é fundamental. A minha contribuição aqui hoje é trazer o assunto, porque fazer, nesse momento da vida nacional, com o professor, fazer um plano nacional de educação e não falar nisso, não ter nada a propor a esse respeito, não considerar essa matéria, me parece seria grave. Seria grave agora nós nos lançarmos a lançar um plano nacional de educação distraído a esse respeito. Eu acho que isso está faltando e proponho isso à meditação de Vossas Excelências. Muito obrigado.